Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Então, passamos agora para a última fase aqui da sessão, que é de perguntas e respostas, tá? O modelo que a gente vai seguir aqui cada autor tem um espaço para responder as perguntas, tá? Seguindo a mesma ordem da apresentação, tá bom? Então, gostaria de chamar o Alan, que é o autor do primeiro trabalho, para responder as perguntas dos participantes. So, Ivan, yes. Ok. Tudo bom, Alan? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela atenção de todos aí na apresentação. Isso aí. Parabéns novamente pelo trabalho, tá? Super interessante. Gostaria, então, de começar com algumas perguntas aqui que chegaram, tá? A primeira pergunta aqui foi do Rodrigo Couto. Ele pergunta para você o seguinte, parabeniza, né, e tudo mais. Aí ele pergunta para você assim, como você considera o cenário de borda no trabalho? Vi que você usa menos CPU que outros trabalhos da literatura, o que seria legal para computação em borda, né? Mas como você atinge essa redução? Tá, eu consigo compartilhar minha tela aqui para explicar para vocês? Ivan? Não sei, Alan. Tá. A gente pode perguntar aqui. Ivan, is it possible to share a screen? If you... Bom. Alan would like to share a screen, if it is possible. I'm not sure. I can't... Eu vejo uma opção aqui, Alan, no meu, mas eu não sei se você tem isso, né? Tem sim, tá aqui. Bom, obrigado pela pergunta. Então, vou responder a pergunta aqui do Rodrigo, né? Rodrigo, eu não sei se ficou claro na apresentação, né? Mas, enfim, vamos aqui. O meu tempo de CPU, ele é maior do que das outras soluções, né? Só que, primeiramente, o que eu tenho que mostrar durante a aplicação envolvendo o algoritmo de aprendizado por reforço, é que eu tenho que mostrar que isso é viável, né? Que eu consigo calcular uma rota em tempo real, né? Não adianta eu ter uma solução boa que consegue considerar a variação futura, mas isso introduz uma latência muito alta, né? Durante o cálculo de rota, né? Então, basicamente, aqui nesses gráficos, o primeiro é o tempo de viagem, eu tenho menor, mas esse tempo de viagem é o tempo para eu percorrer a rota que foi planejada, né? Para eu sair do meu ponto de origem e atingir meu ponto de destino, né? Tanto isso considerando o tempo de viagem ou considerando segurança. Mas isso, quando a gente aplica, né, essa quantidade de iterações no meu algoritmo de Q-Learning, ele é maior, né? Então, esse primeiro estudo aqui de tempo de CPU foi só para mostrar que é aplicável, né? Que eu consigo calcular uma rota em tempo hábil, né, que, tipo, se você for ver aqui, esse daqui tá na faixa de 4 segundos, ou se não me engano, 1 segundo. Então, esse tempo de CPU é só para mostrar que o meu algoritmo é aplicável, né? Agora, a questão de como a borda é implementada aqui, a gente ainda não explorou isso a fundo, né? A gente só fez uma simulação, né, onde a gente colocou um servidor rodando numa RSU, mas isso no simulador, né? E toda a parte de predição foi realizada num desktop convencional, né? E esse tempo de CPU aqui também ele é executado no i5. Então, primeiramente, o que a gente quer fazer é mostrar que esse algoritmo é viável, né? Tipo, ele está com um tempo desejável de CPU, mas mesmo assim, se a gente aumentar o tamanho da entrada, ele pode ficar muito ruim, né? Então, a ideia depois é a gente aplicar técnicas de exploration, exploitation para reduzir esse tipo para achar a rota, né, a rota ótima, que a gente considera assim. E depois que a gente tiver isso tudo funcionando perfeitamente, mostrar que isso é aplicável, a gente pode explorar a questão da rota, né. Tanto que teve um trabalho interessante, acho que foi até seu, né, na primeira sessão, onde faz o processamento na borda, deixa um pouco do processamento para executar na cloud, né, essas outras coisas podem ser exploradas, né, mas no momento a gente só quis mostrar que o cálculo da rota, né, para um cenário aplicável, né, de uma cidade de Chicago, ele consegue, tipo, num tempo hábil, né, igual uma solução próxima da literatura que foi a nossa, essa passa. Então, foi isso. Ótimo. Muito bom. Uma outra pergunta aqui, Alan, é do Roberto Pacheco. Ele diz o seguinte, minha dúvida é em relação a um cenário específico.
no qual diversos carros saem de um lugar similar ou possuem rotas similares. O que acha, né, de próximos passos, você, de alguma forma, aproveitar essa similaridade de rotas com o objetivo de evitar, reexecutar as inferências da LSTM? Tá, muito boa pergunta, e obrigado, Roberto. Uma coisa que a gente tem dois problemas aqui, né? Problema é as predições executadas pela STM, que está no nosso servidor de borda, e depois o algoritmo de aprendizado por reforço que a gente tem nos veículos, né? O problema da gente replicar a mesma predição para muitos veículos é quando a gente tiver uma predição errada, né? Porque se a gente tiver uma predição errada, esse erro vai ser propagado para mais de um veículo. E outro problema que a gente tem é que se muitos veículos tiverem a mesma visão do cenário, com o mesmo ponto de origem para o mesmo ponto de destino, né, no ambiente de roteamento de veículos, isso gera um gargalo, né, porque a gente pode acabar redirecionando eles pela mesma rota e criando outro problema que, na verdade, isso não foi previsto pela nossa LSTM e degradar a eficiência do sistema. Então, a gente tem que realizar essa predição e, após o cálculo de rota de cada veículo, ele tem que mandar um feedback para o sistema, né, para que os outros veículos estejam cientes da rota que ele tomou, para que a gente consiga fazer um melhor balanceamento de fluxo de veículos no cenário, né, para evitar esse tipo de problema, forçar um erro de forma indesejada no nosso sistema por muitos veículos terem a mesma visão e calcularem a mesma rota, isso causando em uma coisa que não é prevista pela STM. Ótimo. Mais alguma questão, pessoal? Só lembrando, se vocês tiverem perguntas, vocês precisam enviar para o link, né, específico lá de perguntas e respostas, tá? Que vocês têm acesso, tá bom? Então, vocês podem ir enviando que a gente vai coletando lá, né? Eu acho que tem mais uma aqui do Fabrício, né? Ah, sim, exatamente, bem lembrado, esse eu nem tinha visto aqui, né? Então, o Fabrício pergunta, né? Foi feita alguma classificação dos níveis de periculosidade dos crimes para o cálculo da segurança da área? Boa tarde, Fabrício. Essa parte do estudo do crime, né, foi abordado bem de forma superficial aqui, porque isso vem de outros trabalhos, né, que eu venho desenvolvendo no meu doutorado. E, basicamente, o que a gente tem é difícil a gente estimar um perigo de um crime, né? Então, para fugir dessa definição, né? Porque eu posso ver isso de uma forma, vocês podem ver um determinado crime de outra forma, né? O que a gente considerou foram diversos tipos de crime, né? Onde até tem um trabalho que foi publicado recentemente nosso aí na Intelligent Transportation System, né, Transaction, e a gente faz um estudo onde basicamente a gente prevê a densidade criminal de cada tipo de crime da base de dados de Chicago. E depois, com todas essas predições, a gente fornece isso para o usuário, e o usuário consegue fazer de forma personalizada, considerar quais tipos de crime ele quer que seja considerado durante o planejamento de rota, né, porque por diversos motivos, né, porque a gente tem um roteamento de múltiplos objetivos, né, que é a velocidade, a gente tem que atingir um tempo mínimo, né, até o nosso destino, e também a segurança. Então, para alguns motoristas, né, eles podem desconsiderar a segurança, sendo que eles priorizem a velocidade, e outros podem priorizar as áreas mais seguras, né, mas não necessariamente a visão, né, de perigo para determinado crime é igual para todos. Então, a gente, para não fazer essa definição ser majoritária, a gente deixou para que cada usuário personalize isso de forma mais atraente para ele, né, de forma que eles considerem os crimes mais relevantes e considere isso como peso no grafo durante o planejamento de rota. Ok. Muito obrigado, Alan. Eu tenho algumas outras perguntas aqui para você, só que eu não vou fazer agora para não comprometer muito tempo, tá? Mais Perfeito. Uma vez, parabéns pelo trabalho. Perfeito, muito obrigado. Eu queria chamar o Irã agora. Tudo bom, Irã? Tudo bem. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Muito, muito interessante, tá? Obrigado. Então, passando aqui para a sessão de perguntas, já temos uma pergunta aqui do Glauber, tá? Glauber Dias pergunta, essa pergunta também eu gostaria de ter feito, ainda bem que ele fez. Esses dados do SBRC 2019 estão ou estarão disponíveis publicamente?
Oi, Galber, obrigado pela pergunta. Então, a gente vai disponibilizar, sim, publicamente, mas estamos vendo ainda como vamos fazer a parte de deixar os dados privados, né? Porque lá a gente coletamos públicos e tal, do SBRC. Vamos agora partir para a parte de deixar eles passar uma camada de privacidade neles, deixar eles para a gente poder disponibilizar publicamente. Legal. Mais alguma questão, gente, da plateia? Se não tem, enquanto isso, eu vou fazendo uma outra aqui, tá? Eu fiquei em dúvida, Irã, se, assim, eu participei desse evento, né, e tinham mecanismos de incentivo, né, ali para as pessoas realizarem algumas ações, né, premiações diversas, né? Você acha que isso tem um enviesamento nos resultados? Sim, no caso, algumas partes até no artigo, a gente acabei não colocando, não explicando talvez na apresentação, mas em alguns resultados a gente imagina que foi influenciado por esses incentivos do evento que teve. Porque, por exemplo, em alguns casos, nas visitas e sessões, por exemplo, teve algumas pessoas que visitaram quase todas, as 20, as 30 e tantas sessões. E se fosse ver assim, não daria tempo dessa pessoa assistir todas essas sessões. Ela visitou, entrou em uma, ficou um tempinho só, saiu, foi para outra, saiu, foi para outra. Então, a gente imagina que foi por conta desses mecanismos de incentivo que tinha no sistema de gamificação lá, que foi implementado. Ótimo. Você, assim, visualiza a aplicação dessa metodologia em outros cenários, né? Por exemplo, numa cidade inteira, você acha que a mesma metodologia ela é aplicável em outros contextos também? Eu imagino que sim, mas tem que ser algo que fosse direcionado mais para essa parte de interesses. Por exemplo, a gente fosse considerar algum ponto de interesse da cidade, algum local que dá para que a gente possa coletar esses dados baseados nessa análise de interesses. Porque, assim, se fosse por outras formas, por exemplo, de geolocalização, já teríamos algumas questões aí de que não tem como saber a questão de interesse das pessoas, se for considerar por essa parte dos interesses, mas dá sim para outros cenários. Certo. Muito obrigado mais uma vez, Irã. Se por acaso tiver alguma outra pergunta e a gente tiver tempo, eu volto com você, tá bom? Beleza, mas para não comprometer o tempo dos outros participantes, eu vou chamar então agora a próxima, que é a Priscila, tá bom? Muito obrigado novamente, Irã. Obrigado. Tudo bom, Priscila? Parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. Começando aqui com uma pergunta que tem do Vinícius Mota. Ele pergunta o seguinte: como vocês enxergam o efeito do viés nos resultados? Por exemplo, o modelo de classes por bairro dificilmente é tão composto por uma única classe econômica. É verdade, né? Enfim, a gente sabe, né, disso, que, embora a gente utilizou, na verdade, né, as informações oficiais que a gente tinha do censo demográfico, que, na verdade, traz uma média, né? Mas, sim, a gente pensou nisso, né, que pode não representar literalmente, né, a situação do determinado usuário do transporte público, mas é a informação oficial que a gente tem com os dados oficiais que a gente tem. A gente sabe que pode, no mesmo bairro, ter pessoas de classe com rendas mais altas ou rendas mais baixas. E mesmo essa classificação, né, ela dizia ali que tem, baseado em famílias que eram compostas de 4 pessoas, né, que essa classificação social do IBGE traz, né, e também isso não é uma realidade para todo mundo, mas, enfim, era o que a gente tinha de oficial, então a gente mantém que é uma média, né, então a gente imagina que não está muito distante disso. Legal, muito obrigado. Mais alguma questão para Priscila, pessoal? Como eu sou autor do trabalho, eu fico um pouco enviesado para fazer perguntas. Já fiz várias perguntas para a Priscila ao longo do desenvolvimento, né? É verdade, sempre, né, Thiago?
Mas, enfim, sempre tem espaço para mais uma pergunta, né, Priscila? Não, com certeza. Como que você enxerga a utilidade desse trabalho, né, a informação que você tem em outros contextos, né? Por exemplo, um contexto de pandemia, outros contextos além da mobilidade em si, né? Como que você poderia explorar isso, né? Bom, enfim, né? A gente acho que eu não comentei na apresentação, mas a gente tem agora uns trabalhos que a gente tem como trabalhos futuros, né? A gente está fazendo justamente o casamento, né, de uma mobilidade com um contexto de pandemia, por exemplo, explorando pontos de interesse, né? Então, o que a gente apresentou aqui, essa origem de destino, né, que a gente apresentou aqui, a gente conseguiu explorar os bairros, né, mais acessados de Curitiba, e aí, com as informações de transporte, a gente consegue ver a quantidade de usuários nesses bairros, a quantidade de usuários, os bairros poderiam ser pontos de interesse, os próprios pontos de ônibus poderiam ser pontos de interesse, alguma atividade como escola, como unidade de saúde, poderia ser um ponto de interesse, e aí a gente, sabendo, então, da importância desses pontos, né, visualizando através desse gráfico, na verdade, a gente está fazendo um passo a mais, aonde que a gente poderia, por exemplo, estruturar campanhas de vacinação, ou como melhor distribuir a quantidade de vacinas, vamos supor, né, a gente sabe que vai ter aí uma limitação, então, como melhor distribuir essa quantidade de vacinas diante nesse cenário, enfim, a gente está explorando essas novas linhas aí. Em breve teremos algum novo artigo sobre isso. Tá certo. Muito obrigado, Priscila, pelas perguntas. Se tiver mais uma pergunta em espaço, eu chamo você novamente, tá bom? Tá ótimo, estou aqui. Ótimo. Queria chamar, então, o Rafael. Opa, estou por aqui. Tudo bom, Boa Rafael? tarde. Boa tarde. Beleza? E aí, como Legal. É que tá? Tudo ótimo. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Muito interessante, assim como os outros, né? Uma primeira pergunta que chegou aqui do André Madureira, ele pergunta o seguinte: minha dúvida está no tratamento do dataset, né? Quais as vantagens de dividir o tempo em janelas específicas? Certo. Uma coisa que a gente observou, na verdade, veio de um insight baseado nessa intuição que nós, seres humanos, a gente se comporta de uma forma diferente ao longo do dia, né? E como os trabalhos anteriores, eles geralmente calculam as métricas baseadas em janelas temporais fixas, que no caso, geralmente 24 horas, as últimas 24 horas ou as últimas 6 horas. Só que a gente sabe que, por exemplo, nossos deslocamentos maiores ou menores, ou nossos encontros, nosso contexto social, com quem a gente se encontra, com quantas pessoas a gente se encontra, o nosso radius of duration, que mede esse deslocamento, o nosso centrality, a depender do horário do dia, ele muda também. Então, se a gente calcula métricas baseado em 24 horas e a gente quer, por exemplo, no caso da nossa aplicação, que é uma aplicação de offload de dados, a gente se basear nas 24 horas, pode ser que a gente esteja escolhendo usuários baseado nessas métricas, mas que não refletem a realidade do momento. Então, a vantagem é esse tratamento mais granular do momento, né? O que é que acontece com os usuários naquele instante que a gente quer realmente utilizar eles, no caso aqui da comunicação oportunística. Certo, muito bom. Fui avisado aqui pela organização que o tempo esgotou, infelizmente, tá, Rafael? Eu tenho algumas perguntas, mas não faltarão oportunidades para te perguntar. Beleza, né? Beleza. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a todos os trabalhos, excelente qualidade, tá? Espero que todos tenham gostado aí da sessão técnica 4, computação urbana. E bom evento para todos aí, tá, gente, no SBRC. Até a próxima.